Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Esdras e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nesse livro, deixa ela aberta lá nos primeiros versos. E hoje nós vamos dar início a uma série de reflexões no livro de Esdras e no livro de Neemias também. E eu resolvi fazer desse sermão um resumo do livro de Esdras, bem como na próxima semana também temos um resumo de Neemias, e aí então voltarmos para termos uma meditação mais detalhada naquilo que vamos aprender com esses dois livros. Lá no verso 1 até o verso 3, eu quero ler com vocês do capítulo 1, o que está escrito no livro de Esdras. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos em Tua presença mais uma vez, pedindo Tua sabedoria e entendimento para compreendermos a Tua palavra e aplicarmos em nossa vida, Senhor. E isso só pode acontecer se Teu Espírito Santo o fizer. Por isso nós oramos, que o Senhor abra a nossa mente e que Teu Espírito abra o nosso coração, a fim de recebermos uma porção da Tua palavra e que Teu nome seja glorificado através da prática dela, Senhor, em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja se tornou mundana. É exatamente isso que o livro de Esdras fala. Israel, povo de Deus, chamado para ser luz para as nações, sendo uma nação santa, diferente dos outros povos, falhou nessa tarefa. O que aconteceu foi que Deus, depois do reinado de Davi, do reinado de Salomão, então Israel começou a se dividir. Deus mandou então um castigo sobre Israel, por Israel não estar obedecendo a sua palavra. Assim, o pecado e a desobediência do povo os conduziu ao exílio babilônico. Os habitantes de Jerusalém foram levados cativos para morarem na cidade da Babilônia. Lá, eles esqueceram da lei do Senhor e se acostumaram com o estilo de vida do povo babilônico. Como muitos de nós cristãos, aconteceu a mesma coisa. Fomos chamados por Deus para estarmos nesse mundo, mas com o passar do tempo acabamos achando que somos deste mundo. Por não vigiarmos, não acharmos com relevância a palavra do Senhor, nós acabamos caindo em pecado e vivendo como o mundo. Nos tornamos, como diziam os antigos cristãos, mundanos. Assim, acabamos assumindo o estilo de vida das pessoas ao nosso redor e não vemos problema nisso. Perdemos a ideia de que somos estrangeiros nessa terra, investindo dinheiro, energia e trabalho até a exaustão, para sermos bem-sucedidos à luz do mundo e não à luz do Senhor. Queremos que nossas famílias sejam ricas materialmente, mas não nos esforçamos para que isso aconteça espiritualmente. Desejamos mais que nossos filhos sejam ricos do que santos. Sem perceber, assumimos os princípios, valores e ideais desse mundo. Nos tornamos mundanos. Acostumamos com a vida desse mundo numa terra estranha, que não é a nossa pátria celestial. Qual a diferença entre nós e os cativos da Babilônia? Nenhuma. Esquecemos da lei de Deus? Damos desculpas para não a lermos, para não meditarmos na Escritura, dizemos que não temos tempo,
Dizemos que não podemos, sempre dizemos não às coisas do Senhor e sim às coisas do mundo. Somos mundanos achando que somos espirituais, e esse é o maior problema. Se há uma diferença entre nós e o povo de Israel, é essa. O povo de Israel sabia que estava distante do Senhor, e nós muitas vezes não sabemos disso. Só há uma esperança para nós, então. Assim como para o povo de Israel, também para nós só há uma esperança. Se Deus não agir, então nada vai acontecer. Como nos dias de Esdras e Neemias, só há esperança para nós se Deus voltar-se para nós e começar então a modificar a nossa história. Quando se cumpre o tempo estabelecido por Deus de 70 anos, Deus então resolve trazer o seu povo da terra da Babilônia para Jerusalém. No tempo de Ciro ele faz isso, como lemos o texto. E há poucos livros que relatam muito bem uma renovação como esses livros que nós vamos estudar. Há poucos livros que se centram bastante nessa temática de restauração, de retorno, de regresso na palavra do Senhor, tal qual Esdras e Neemias. Esdras tem 10 capítulos. Em menos de uma hora e meia, você consegue lê-lo. Neemias tem 13 capítulos. Rapidamente você consegue terminar a leitura desses dois livros. É uma boa maratona para você fazer, ao invés da maratona do Netflix, ou do Google Play, ou qualquer outro tipo de maratona que nós possamos ter. E eu quero deixar bem claro para você que esse não é um livro de Esdras, mas é o livro de Deus no qual Esdras escreveu. Capítulo 1, verso 1, nós vemos o seguinte: despertou o Senhor o espírito de Ciro. Capítulo 1 ainda, verso 5, nós lemos ainda agora há pouco: se levantaram todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Lá no capítulo 6, verso 1, nós vemos Deus mudando o coração do rei da Assíria, o rei Dário. No capítulo 7, nós vemos Deus colocando no coração de Artaxerxes para fazer honras à casa de Deus, enviando Neemias. Ciro e Artaxerxes reconhecem a soberania do Senhor. Capítulo 1, verso 2 e capítulo 7, verso 23. Durante o livro todo, o que se repete o tempo inteiro nesse texto é isso: Deus está despertando o coração de alguém. Deus desperta o coração de Ciro, desperta o coração de Esdras, desperta o coração de Dário, desperta o coração de Artaxerxes. Deus desperta o coração do seu povo. Ora, Deus está agindo o tempo inteiro, quer a sua igreja esteja experimentando perseguição ativa, mais intensa ou menos intensa, Deus está agindo. Oposição contra o povo de Deus não obteve sucesso nessa reconstrução. Demorou um pouquinho aí, mas eles tomaram novo fôlego e continuaram e terminaram a construção que eles propôs no coração para fazer. Mas o que encontramos então nesse texto é Esdras tentando descrever para nós uma lição que ele aprendeu. Deus está agindo o tempo inteiro a favor daqueles que estão servindo a Ele na sua obra. E essa lição que nós aprendemos aqui. Em tempos de perseguição, em tempos de regresso e oposição, lembremos que o Senhor está agindo em nosso favor. Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, endurecendo o coração de Faraó. Mas o interessante é que Deus libertou aqui o povo de Israel do exílio babilônico, amolecendo o coração do rei Ciro. Deus é quem fez isso. Tanto endureceu o coração de Faraó, quanto amoleceu o coração de Ciro. Ele está agindo. Deus libertou o povo da escravidão através da morte de Cristo Jesus, intervindo na história humana, fazendo com que nós hoje conversemos sobre o antes e o depois de Cristo. Deus libertou Pedro da prisão quando estava pregando o evangelho com coragem e com ousadia. Deus está agindo em favor daqueles que esperam por Ele. Deus está agindo hoje, agindo sempre. O tempo inteiro, Deus está sempre agindo. Quando não queremos cooperar com aqueles que estão liderando a igreja, sem negligenciar qualquer princípio bíblico, Deus age, mas Ele não age em nosso favor. Ele age para nos castigar. É isso que acontece. Todas as vezes que nós nos levantamos contra a obra de Deus, de alguma forma, em algum tempo, Deus vai agir. Mas não agir de uma forma agradável, mas Ele age com justiça. Porém,
quando nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor, Deus está agindo em nosso favor. Quando somos difamados por estarmos defendendo sua palavra, Deus está agindo a nosso favor. Quando nós levantamos para nós começarmos a pregar o Evangelho junto, coletivamente, Deus também está agindo a nosso favor. Deus age em nosso favor quando nós buscamos servi-lo como bons arautos do seu reino. Não importa que tipo de perseguição nós passemos, que tipo de ridicularização experimentemos, não importa que tipo de difamação nós possamos ouvir, Deus está agindo sempre ao nosso favor. Em outras palavras, irmãos, um resumo das 2 lições que eu passei para os irmãos aqui é esta: espere perseguição, mas só espere quando você dispor o seu coração a obedecer ao Senhor. Enquanto isso não acontecer, não espere perseguição dos homens, mas espere castigo do Senhor. Foi isso que ele fez com o povo de Israel. O povo de Israel desobedeceu a ele, e então Deus resolveu trazer o castigo. Durante 70 anos levou-os cativos, para que eles aprendessem que Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. Deus não pode conviver com o pecado. É um conceito errado que alguém famoso publica. Deus é amor e não pode haver nenhum tipo de agressividade. Leia o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento. O que é que Deus faz com todos os ímpios que não recebem a Ele como o seu Filho como Salvador de suas vidas? O que é que Deus faz? Deus leva para o céu? Claro que não, Deus castiga, Deus traz juízo. O Deus de amor é um Deus de justiça, é um Deus santo, que não pode conviver com o pecado. E nós, quando estivermos buscando fazer sua vontade, esperemos que Deus sempre age a nosso favor. Mas quando não agimos, cooperando com a sua obra, quando não vivemos o Evangelho, então esperemos. Ele trará sim o castigo. Ele trará castigo para todos nós que vivermos sem valorizar sua palavra. A segunda parte da mensagem, nós podemos encontrar do capítulo 7 ao capítulo 10. Lá no capítulo 7, no versículo 6, nós encontramos aí, nesse período do 6 ao 7, um lapso de mais ou menos 50 anos. Passou-se 50 anos aí, até que Esdras foi enviado agora para terminar a obra que foi iniciada. O primeiro grupo terminou o altar, terminou a fundação e parou por aí. Agora Esdras é enviado para continuar essa reconstrução e reconstruir o templo do Senhor. Lá no capítulo 7, verso 6 diz: ele era escriba, quem? Esdras, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor. É interessante. Está vendo o próprio Esdras dizendo, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Quem poderia trazer a palavra de Deus ao povo? Um homem de Deus que se preparou para isso. E quem preparou esse homem de Deus? O próprio Deus. Nós vemos aqui Esdras, por exemplo, descendente de Arão. Ele também era escriba hábil na lei de Moisés. Artaxerxes se refere a ele como sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, e como aquele que tem sabedoria. Sabedoria para quê? Para desenvolver a construção? Para reformar as paredes? Não, sabedoria para pregar a palavra. Mas interessante, um homem que não tem a Deus, porque se refere a Deus como o Deus que é Deus de Jerusalém, porém, temendo esse Deus de Jerusalém, um homem se preocupa em enviar Esdras, para que Esdras ensine a palavra de Deus para o povo de Deus. Olha que contradição. Um homem que não conhece que Deus governa o céu e a terra, mas sim está em Jerusalém, manda e se preocupa com a lei, com a exposição da lei ao povo de Deus. Deus está agindo, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele não tivesse entendido, Deus estava agindo. Lá no capítulo 7, verso 10, nós encontramos, então, algumas evidências dessa pessoa que foi escolhida por Deus para levar a palavra ao povo. Lá no capítulo 7, verso 10 diz: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós vemos 3 coisas importantes aqui nesse texto. Primeiro, Esdras se dispôs a estudar a palavra do Senhor. Segundo, Esdras se dispôs a seguir ou cumprir a palavra do Senhor. E terceiro, Esdras se dispôs a ensinar a palavra do Senhor.
Algumas pessoas começam a colocar, então, digamos que o protagonismo nas costas de Esdras, por Esdras estar assim, mas o próprio Esdras relata, o Senhor me dispôs. Lógico que Deus está dispondo o coração de alguém. E como sabemos que Deus está dispondo o coração de alguém para ensinar a palavra? É quando ele estuda, é quando ele vive e quando ele prega. Em outras palavras, o que nós vemos aqui é uma lição muito simples. Nosso regresso do mundanismo é marcado pela ascensão da pregação da palavra de Deus. Em todas as reformas da igreja que Deus já fez, Ele fez sempre através de um meio da pregação. Sempre. Eu lembro da viagem que eu fiz com a minha família à Suíça e nós visitamos a igreja que Zwinglio pastoreou. Tinha um elemento lá novo, diferente dos outros, que era o púlpito. Ele estava no meio da igreja. Ele ficava mais ou menos onde esse ventilador está. As pessoas de trás, as pessoas do meio, as pessoas da frente, todos olhavam para a palavra. Eles fizeram isso em todas as igrejas que aderiram à reforma protestante para transmitir uma ideia muito clara, muito óbvia. A palavra de Deus é o centro. Porém, no Brasil, apesar do púlpito estar na frente, como está aqui nessa igreja, a palavra de Deus muitas vezes não está à frente da igreja. Lembro de uma visita que eu fiz a uma igreja com minha esposa, e lá cantaram 20 músicas com coreografia, muitos avisos, testemunhos. O pastor pegou a palavra, leu 2 versículos da 1 João, terminou o culto e acabou. Como temos igrejas assim hoje? Igreja que tem o nome de evangélicas, mas cuja preocupação está em agradar os membros e não em fazê-los ouvir a palavra. Que tem cultos regulares, mas substituíram a pregação por testemunhos ou por stand-up gospel. Que estão lotadas de pessoas que estão preocupadas em sentimentos do que no conhecimento da palavra. Como nós temos igrejas assim? É assim que a palavra de Deus está na vida de muitas pessoas também hoje. Não só na vida de muitas igrejas. Infelizmente, muitos de nós dizemos amar a palavra, mas não lemos durante a semana. Dizemos conhecer a palavra, mas não estudamos a palavra. Afirmamos obedecer a palavra, mas não gastamos tempo compartilhando a palavra com outras pessoas. Uma coisa é certa, quando Deus está refazendo, reformando, restaurando a igreja e seus membros, então nós vemos claramente uma exaltação da palavra, não só no púlpito da igreja, mas na vida das pessoas. Os cristãos passam a serem mais assíduos nos cultos, começam a ler com mais regularidade a palavra de Deus em casa. Quando conversam, parte da conversa deles é falar sobre a palavra. Uma prova de que Deus está agindo em nosso coração e está retirando-nos do exílio do mundanismo é que a palavra se torna mais e mais o centro da nossa vida. Você consegue perceber algum amor crescente pela palavra no seu coração? Ou para sermos mais objetivos, você tem valorizado, lido, estudado mais a palavra do que em meses passados? Ler a palavra é algo comum em sua casa, com todos os integrantes da sua família. Como está o seu relacionamento com a palavra? Pois o relacionamento com a palavra de Deus revela muito bem para nós aonde estamos, em Jerusalém ou na Babilônia. Se sua resposta for positiva, então dê louvores a Deus. Ele já deve estar reformando a sua vida, reformando o seu coração, reformando o seu caráter. Mas se a sua resposta for negativa, penso que você precisa conhecer o que aconteceu com os judeus nessa última parte da mensagem. No capítulo 9, verso de 1 a 3, nós encontramos o povo reconhecendo os seus pecados. Esdras começou a ensinar o povo, começou a pregar a palavra, ensinar a palavra, e o povo, uma vez que ouviu, lá no capítulo 9, verso de 1 a 3, diz: acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo, com Esdras, os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta
nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e assentei atônito. Como saber se Deus está reformando a nossa vida? A primeira coisa é confissão. Mas se você não percebeu, confissão de pecados, manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba. A mesma coisa Esdras fez diante do povo. E quando Esdras começou a confessar o pecado do povo e não o seu, ele disse: nós estamos pecando. Esdras não se via como alguém moralista, como alguém melhor do que os outros, porque não estava cometendo determinado pecado. Pelo contrário, ele se inclui. Se a igreja está errando e eu faço parte da igreja, então eu estou errando. O que acontece aqui depois da pregação, que é a evidência de que Deus de fato está fazendo com que o seu povo regresse espiritualmente, é que eles confessam. Mas eles não param pela confissão. Não é só um entristecimento por causa do pecado. Não é só sentir a lapada, como dizem alguns irmãos, e dizem com violência no nosso coração, a palavra de Deus bate muitas vezes. Não é só sentir esse remorso, esse entristecimento. Não é só sentir essa dor de ser corrigido pela palavra de Deus. Vai muito além disso. E é o que nós encontramos no capítulo 10. Eles confessaram, mas não parou por aí. No capítulo 10, do verso 2 ao verso 3, nós lemos: então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o Senhor, contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Nesse capítulo nós vemos narrando, eles aqui tomaram não só a tristeza pelo pecado, mas tomaram uma atitude contra o pecado. Eles fizeram uma coisa para corrigir o pecado. Não pensemos que aqueles que estão casados com não cristãos devem desfazer o seu casamento. Não, não é essa a lição do texto. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, é só você acompanhar os nossos áudios de 1 Coríntios, e você vai encontrar lá no capítulo 7 um pouco mais esmiuçado esse tema, mas não compete a nós desenvolver aqui. Porém, uma coisa é certa: se podemos entender o que eles fizeram, é que uma vez com o pecado detectado, tomaram uma atitude contra o pecado. O que é suficiente que nós entendamos aqui é o seguinte: nosso regresso do mundanismo é marcado pela confissão e abandono de nossos pecados. Os adolescentes brasileiros se submetem cada vez mais a cirurgias plásticas hoje. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 141% no número de procedimentos de jovens entre 13 e 18 anos. Em 2016, ano do último censo realizado por essa sociedade, foram feitas 1.472.435 cirurgias plásticas estéticas para separar reparadoras de solo facial, das quais 6,6% foram em pacientes de até 18 anos. Isso equivale a mais ou menos 91 mil procedimentos no Brasil. Pasmem, nos Estados Unidos são feitas mais ou menos 66 mil cirurgias. E no Brasil, então, esse número já ultrapassou os 90 mil. Nós, brasileiros, somos preocupados com a aparência. Mas se nossa preocupação com a mudança interior fosse tão intensa quanto a preocupação com a nossa aparência, então nós já teríamos mudado muita coisa na nossa vida. O homem pode mudar, irmãos, a aparência, mas Deus pode mudar a essência. O homem pode melhorar a beleza, mas Deus é quem transforma cada um de nós à imagem de seu Filho. Como sabemos se nossa essência está sendo mudada? Como sabemos se estamos
regressando do exílio do mundanismo, há mudança. Quando há mudança, nós então respondemos à pregação. Quando foi a última vez que você mudou algo em sua vida, depois de ouvir uma pregação? Quando foi a última vez que você saiu daqui e disse, vou fazer tal coisa, porque ouviu a palavra falar com você? Quando foi a última vez que você confessou o pecado a alguém e tomou alguma providência prática contra algo de errado que há em sua vida? Quando nos acostumamos a ouvir a pregação, mas sem uma atitude prática em relação ao pecado confrontado, então podemos ter certeza de que a reforma não começou, de que o regresso não chegou. Podemos ter regressado geograficamente, mas não espiritualmente. O regresso espiritual se dá quando nós choramos pelos nossos pecados. Quando uma vez nós confrontados, nós não conseguimos dormir, nós não conseguimos passar a noite sem confessar ao Senhor mais e mais aquilo que temos feito de errado. Quando de fato nós regressamos espiritualmente, então nós começamos a dizer para Deus que temos errado contra Ele e buscamos algum tipo de solução prática, algum tipo de atitude para mudar essa realidade em nós. Quando nos acostumamos a ouvir pregação sem perceber mudança alguma, então é um grande problema para nós. Estamos iguais ao povo de Israel, quando estava em Jerusalém, mas estava distante da lei do Senhor. O regresso à palavra é marcado, irmãos, pelo regresso ao arrependimento. Arrependimento é marcado pelo abandono de pecados. E o abandono de pecados é marcado pela uma atitude que nós tomamos. O abandono do pecado é abandono do mundanismo. Hoje é dia de nós regressarmos. Nós estamos regressando aos cultos nesse período. Várias e várias igrejas estão voltando a cultuar ao Senhor presencialmente. Mas minha oração é que nós voltemos a cultuar ao Senhor presencialmente, mas também regressemos a cultuá-lo espiritualmente. O Senhor espera isso de nós. Hoje é dia de eu e você regressarmos. Hoje é dia de nós entendermos que o Senhor está nos trazendo de volta, comprando uma passagem, para que voltemos do nosso coração mundano para um coração santo. Deus espera isso de nós. Hoje é dia de voltar. Tem uma música que eu gosto muito nesse contexto. E é bom que você cante ela hoje, sozinho com Deus, se você ouviu a palavra do Senhor e encontrou algum pecado. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. E eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que esse seja o início de um regresso da minha e da sua vida, se estivermos distante do Senhor. Regressemos, não só com nossas pernas, mas regressemos com o nosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a regressarmos passo a passo rumo à obediência ao Senhor, rumo ao desprendimento do pecado, rumo à confissão do pecado. Pedimos que o Senhor nos ajude nesse regresso, que o Senhor fale ao nosso coração e transforme a nossa vida para a glória do Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.